Alguém aqui já ouviu falar da síndrome da enceradeira? A enceradeira era um utensílio que nós usávamos para encerar a casa. E a enceradeira ficava lá, ó, girando o tempo inteiro, né? Era uma nave, a nossa ela era meio alaranjada, assim. E muitas pessoas, gente, fazem isso na vida inteira. Elas ficam o quê, ó? Girando. Girando no mesmo lugar, acabam culpando o tempo e dando desculpas, vão contando historinhas porque não conseguem sair do lugar. Isso é o síndrome da enceradeira, tá? E isso acontece também com quem procrastina. A pessoa que procrastina, ela costuma ficar ali dando voltas, apagando incêndios e não sai do lugar. E tem muita gente que fica nessa vida, né? Na vida da síndrome da enceradeira, sabe? A pessoa fica girando, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, mas ela não consegue de fato alcançar os objetivos dela, ela não consegue de fato alcançar, tá? E muitas vezes fica dizendo, ai, mas se eu tivesse mais tempo para evoluir, ai, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Gente, a vida adulta exige autorresponsabilidade. Todos nós somos únicos e todos nós temos vários papéis ao longo da vida, né? Então, assim, é interessante porque conforme você vai envelhecendo, o número de papéis vai aumentando. Então, quando você é criança, seu papel é brincar. Você é filho. Mas aí a vida vai acontecendo e você tem papel do filho, do irmão, do vizinho, do amigo, do estudante, do namorado, da namorada, o marido, a esposa, o pai, a mãe, do empreendedor, de um funcionário. Você, inclusive no ambiente profissional, você exerce, às vezes, tem ramificações de papéis, né? Então, se eu trabalho numa empresa, às vezes eu tenho o papel da liderança, às vezes eu tenho o papel do próprio cargo que eu executo, eu tenho vários papéis, né? Se você é autônomo, você aí mesmo, meu Deus, sobra papel para tudo quanto é lado, né, gente? Enfim, tá? Conforme vamos envelhecendo, os nossos papéis vão sendo atrelados à nossa vida. E isso fica bem claro quando a gente lembra daquelas pérolas que os nossos pais diziam. Sabe aquele negócio que você dizia o seguinte: ô mãe, eu tirei uma nota boa na escola. E aí ela olha para você e diz: não fez mais do que sua obrigação. Você não faz nada mesmo além de estudar. Sabe qual é o recado que isso nos dá? Que independente de qual fase nós estejamos na vida, independente de qual ou quais papéis estejamos desempenhando no momento, o segredo para evoluir, para alcançar os nossos objetivos, sejam eles quais forem, é desempenhar bem cada um dos nossos papéis e, ao mesmo tempo, mantendo todas as outras funções equilibradas. Quando os pais diziam o seguinte: você não tem mais nada para fazer, você tinha que tirar uma nota boa mesmo. Ou do tipo, como você tira uma nota baixa se você só a única coisa que você tem que fazer na vida é estudar? Eles queriam dizer que, na verdade, você tem que desempenhar bem o seu papel, entende? Mas o problema é que quando nós chegamos na vida adulta, vamos combinar, nós triplicamos por vezes, quadriplicamos o número dos nossos papéis, os papéis que a gente, na fase adulta, a gente precisa exercitar. E aí eu pergunto, como desempenhar bem cada um dos nossos papéis e, ao mesmo tempo, ainda manter todas as outras funções equilibradas? Porque na fase adulta, estudar não é a nossa única responsabilidade. Existem muitas outras. E é daí que chegamos a uma outra síndrome. Eu tinha falado da síndrome da enceradeira, né? A síndrome agora é a síndrome do pato. Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome do pato, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Tá? Presta atenção, pensa num pato. O pato, ele possui muitas habilidades. Um pato, ele possui muitas habilidades. Tá, olha só, o pato pode andar, o pato pode nadar, o pato bota ovo, o pato, ele pode até voar se necessário. Mas vocês já perceberam que ele realiza muito mal essas tarefas? O pato anda, mas é de maneira desengonçada. Ele consegue nadar, mas ele é um péssimo nadador. O ovo dele é maior que o da galinha, mas é o que menos vende. A galinha vende muito mais ovo do que um pato. Ou seja, o pato consegue fazer muitas coisas, mas ele não tem foco. Por isso não é reconhecido por ser bom em algo específico. Nada se destaca no pato.
Então, quando você não tem um processo estruturado e fica tentando realizar várias atividades ao mesmo tempo, você está, na verdade, se tornando um pato. Sinto muito te falar. Pensa comigo. Você conclui tarefas, você faz um monte de coisas, isso todos os dias, mas não consegue se destacar, não consegue atingir os seus objetivos. Seja porque você está focando pouco nas coisas que realmente interessam, ou filtrando muitas informações que, na verdade, não irão agregar ou te ajudar a chegar onde você quer. O que acontece quando você segue um método? O que é um método, gente? Primeiro, um método, ele é um... Pode olhar no vocabulário. Método, ele é um procedimento. É uma técnica ou meio de fazer alguma coisa específica de acordo com o plano. Então, se esforço e trabalho fosse sinônimo de sucesso e realização, muitas pessoas estariam em condições muito melhores na vida. Muitas mesmo. Quando o assunto ele é mudança de comportamento, há 2 fatores que todos os profissionais que estudam ciência do comportamento humano concordam. São fatos comprovados, tá? Pelo que existe de mais atual na ciência. O primeiro fato é que se você quer mudar a si mesmo e promover mudanças em sua vida, hoje nós vivemos na melhor época para isso. Porque o conhecimento é vasto e as ferramentas elas são eficientes. Tá? O segundo fato é que não importa o seu estado atual. Não importa. Não importa a sua idade, não importa se você teve uma vida de alegrias ou uma vida sofrida, não importa o seu jeito, não importa o seu gênio, não importa se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos ou não, se você mora com a sua família ou se você mora sozinho, enfim, não importa o seu estado atual. Você é sim capaz de mudar a sua vida para melhor. E essa não é a minha opinião pessoal, não. Essa é a minha convicção profissional. E é o que dizem as maiores autoridades que estudam a mudança do comportamento nos seres humanos. E quando você planeja essa mudança de uma forma estruturada, você aumenta as suas chances de acerto. Você minimiza as chances de erro. Você para de dar voltas. Você começa a potencializar o seu tempo. Porque, gente, olha só. Tempo, ele é um recurso limitado, universal e democrático. Cada um de nós tem 24 horas por dia, independente se você mora num grande centro ou se você mora no interior, se você mora no Brasil ou se você mora fora do Brasil, se você tem R$1 na conta ou se você tem R$1 milhão. Uma pessoa que ganha 10 mil por mês não tem mais horas por dia do que uma pessoa que ganha 1.000. Uma pessoa que ganha 100 mil por mês não tem mais horas por dia que uma pessoa que ganha 10 mil. Todo mundo tem a mesma coisa, 24 horas. A diferença vai estar no que essa pessoa colocou o foco e no como ela estruturou esse processo para chegar lá. Em outras palavras, o método, o planejamento, o caminho que ela percorreu. E outra coisa aqui, de novo, eu aposto com vocês que não foi um caminho qualquer. Eu aposto, tá, gente? Não foi um caminho aleatório. Foram passos planejados. Ó, a pessoa sabia o que tinha que fazer, por que tinha que fazer, para onde ir, quando tinha que fazer, quem poderia lhe ajudar nessa caminhada, como deveria fazer e quanto aquele passo iria lhe custar. E assim, ó, o que eu acabei de falar, ele parece uma frase de impacto. Não parece uma frase de impacto? Mas eu tenho uma coisa para falar. Na verdade, não é. É um método. Isso que eu acabei de falar é um método. É uma metodologia. É uma ferramenta que consiste numa série de perguntas que, ao serem respondidas, ajudam a orientar, ajudam na execução de atividades, aumentando a produtividade, me atrapalhei aqui, a produtividade e a assertividade. Sabe como é que essa ferramenta se chama? 5W2H. 5W2H. Vocês conhecem essa ferramenta?
Ela é muito usada no ambiente empresarial. Ela consiste em responder perguntas como o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Então é what, why, where, when, who, how e how much. Então, é uma ferramenta do mundo utilizado no mundo empresarial, mas que pode sim ser uma ferramenta utilizada também na vida pessoal das pessoas. Tem até mesmo outras ferramentas, gente, que vêm do mundo empresarial, que foram adaptadas e atualmente são muito utilizadas como ferramenta de desenvolvimento pessoal. No meu canal do YouTube tem uma playlist com tutoriais ensinando a aplicar 3 dessas ferramentas, que vêm, na verdade, do mundo empresarial, mas elas foram adaptadas também para o desenvolvimento pessoal. Tem um tutorial para fazer, por exemplo, a sua análise SWOT. Essa ferramenta é que você identifica os seus pontos fortes e os pontos fracos, você pode usá-la no âmbito pessoal. E outra coisa, sabe o que é o bom da análise SWOT? É que além de você identificar pontos fortes e pontos fracos, além disso, ela aponta também os pontos que você precisa melhorar, que você mais precisa trabalhar. E com base nessas informações, esse método mostra quais desafios você terá e quais oportunidades estão presentes ao seu redor, tanto agora quanto no futuro. Tá? Vale a pena mesmo. A análise SWOT, pessoal, é uma baita ferramenta de autoconhecimento. Ela facilita a tomada de decisão, definições de metas, identificação de potencialidades e exerce um papel fundamental no alcance dos objetivos pessoais e profissionais. Uma outra ferramenta. Lá também tem um tutorial para elaboração de metas SMART, que é uma baita ferramenta também. Ela trata de um método bem eficiente para definição de objetivos. Outra coisa que tem, tá lá no tutorial, lá tem o planejamento estratégico pessoal, que é o PEP. Ele segue uma linha parecida com o planejamento estratégico para empresas, tá? E essa ferramenta, como ela foi adaptada para o desenvolvimento pessoal, é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a se livrar dessas 2 síndromes que eu falei mais cedo, sabe? A síndrome da enceradeira e a síndrome do pato. Não procrastine, faça. Como dizia Albert Einstein, insano é você esperar por resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Porque, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, tá? Poder, querer, né? Não é poder. Poder e querer não são coisas associadas. Eu sei que muitos devem ter ouvido essa frase por aí, né? Querer é poder. Não é, tá? Isso é uma grande mentira, é uma puta propaganda enganosa. Para conquistar algo é preciso de ação, tá? Então, pensar nas coisas não fará com que elas caiam nas suas mãos, não caiam no seu colo. Você precisa agir, tá? Deixar de arrumar desculpas, parar de se sabotar, parar de procrastinar, largar sua vida da síndrome de pato ou da síndrome de enceradeira e entender uma coisa importante. Você nunca deve trocar o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Porque o momento, ele é passageiro. A vida não. O momento é passageiro, gente. A vida não é. E nesse sentido, um método te ajuda a dar foco e identificar exatamente por onde você deverá agir, o que você deve priorizar, quais coisas podem ser feitas simultaneamente, quais você precisará cumprir uma etapa para depois começar a outra. Quando você quer mudar a sua vida, quando você quer deixar de ficar feito enceradeira e começar a olhar de fato resultados melhores, alcançar metas e objetivos, você tem que ter em mente que mudar a vida significa deixar de ser a pessoa que você é hoje para se transformar na pessoa que você quer ser. Significa trocar velhos hábitos que te atrapalham por hábitos que te impulsionam, que geram mais qualidade de vida, bem-estar, te tornam uma pessoa mais produtiva. Porque ser produtivo não significa fazer um monte de coisa. Ser produtivo significa fazer aquilo que vai te impulsionar, que vai fazer você evoluir.
Então, você terá que dizer para você mesmo todos os dias: eu vou fazer porque é importante, não porque eu estou com vontade. Não se preocupe, você vai realmente dizer: não aguento mais, nossa, eu tô cansado, nossa, será que isso é para mim? Um monte de si vai se formar na sua mente. Mas isso é o quê? Na verdade, é o teu cérebro querendo te proteger, porque você vai estar queimando muita energia e o cérebro, ele faz com que ele quer que a gente não queime tanta energia assim, tá? Mas vá firme,